Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, terça de reapresentação na Toca, o começo dos trabalhos para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre no sábado. No sul de Minas, começa o mata-mata valendo vaga na final do Campeonato Mineiro. Bruno Rodrigues chegou ontem, registramos com exclusividade, ainda no aeroporto em Confins, falou sobre muita coisa. O dia dele hoje na Toca, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta terça-feira de retomada dos trabalhos, à tarde na Toca da Raposa 2, foram 2 dias de folga no Carnaval, domingo e segunda para os jogadores, à exceção dos atletas que estão se recuperando no departamento médico, e hoje à tarde tem a retomada dos trabalhos. E aí o Cruzeiro treina terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias, antes de enfrentar o Pouso Alegre no sábado, às 18h30, lá em Pouso Alegre. Depois o Cruzeiro retorna para BH, no meio da outra semana. Tem o duelo com o Corinthians, é a retomada aí do Campeonato Brasileiro. No final de semana seguinte, o Cruzeiro faz a partida de volta diante do Pouso Alegre no Mineirão. E aí, se for para a final do Campeonato Mineiro, tem a semana inteira até o final de semana seguinte, quando tem marcada a final única do Campeonato Estadual. Mas primeiro, o Cruzeiro precisa eliminar o bom time do Pouso Alegre, que inclusive começou o Campeonato Mineiro com a vitória sobre o Cruzeiro, aquele jogo no Mineirão, a primeira rodada do Campeonato Estadual. Hoje, então, a reapresentação, todo mundo aguardado na Toca da Raposa 2. E aí, repito, a exceção aqueles atletas que estão se recuperando no departamento médico, jogadores que já estiveram ontem na Toca da Raposa 2. Goleiro Matheus Cunha já na reta final da transição, ele que está clinicamente curado da cirurgia que passou no joelho, será o primeiro aí, muito provavelmente, a ser liberado 100%, mas tem 2 jogadores já num processo avançado de recuperação. Cauã Moraes, lateral direito, recuperado de um edema, e o Kenji, hein? Kaique Kenji, isso mesmo. Ontem trouxemos nas quentes do dia que o Kenji já vem em um estágio muito avançado depois daquele susto que deu no jogo diante da equipe do Mirassol. Nos próximos dias tem chance aí de já trabalhar no campo normalmente e ficar à disposição da comissão técnica do Tite, que se reapresenta normalmente hoje com todo mundo para iniciar os trabalhos. Mesmo aí em meio à pressão, não há nenhum movimento a princípio de mudança no comando técnico neste momento. Bruno Rodrigues chegou ontem à noite, hoje passa o dia fazendo os exames médicos antes de assinar contrato até o final da temporada. Jogador que vem emprestado pelo Palmeiras, sem custos e com uma opção de compra ao final da temporada. O Palmeiras ainda vai ajudar em uma parte do salário. Bruno Rodrigues falou com a gente, tem a entrevista aí para quem não acompanhou, aqui na Samuca TV. E bora lá acompanhar como será esse retorno do atleta, que se mostrou bastante animado com esta volta a Minas Gerais para defender o Cruzeiro novamente, depois de ir bem em 2022 e também 2023. Boa terça-feira de carnaval a todos! Alô, Nação Azul! É o pontapé inicial na preparação para o duelo de sábado às 6h30 contra o Pousão, contra o Pouso Alegre, no sul de Minas. O Cruzeiro que teve uma segunda-feira de descanso, depois de uma sequência pesadíssima de jogos que teve a equipe celeste, com Campeonato Brasileiro, com Campeonato Mineiro também. E já está na área Bruno Rodrigues, atleta de 28 anos, foi contratado pelo Palmeiras logo depois que, desde o Cruzeiro, não teve uma boa sequência. Foi destaque no Cruzeiro em 2022 também, em 2023. Lembrando, Bruno Rodrigues, ao todo pelo Cruzeiro, fez 67 jogos, marcou 17 gols, conquistou a Série B do Brasil
mas chega para compor o elenco, principalmente porque o Cruzeiro vem tendo muita dificuldade com relação ao departamento médico, que agora tem Kaique Kenji, Sinisterra, o Neiser Vídea Real. Então, o Bruno Rodrigues tenta reconquistar o seu futebol. Agora, na Toca da Raposa, vai realizar todos os exames médicos. O Bruno Rodrigues no Palmeiras não teve vida fácil, operou o joelho em janeiro de 2024, quando estava muito próximo de voltar, teve uma lesão, uma ruptura no tendão patelar do joelho esquerdo em jogo treino. Em 2025, uma nova lesão em outubro também no joelho durante treinamento. Então vamos aguardar também a cautela com relação à parte física do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro que pode, ao final do empréstimo, exercer o poder de compra avaliado em 5 milhões de dólares e tem até a sexta-feira para poder inscrever o atleta e disputar, ficar disponível ao técnico Tite para disputa das decisões do campeonato estadual. Terça-feira de trabalho na Toca, início de preparação para o duelo decisivo pelo campeonato estadual. Bruno Rodrigues, em sua chegada a Belo Horizonte para virar reforço do Cruzeiro, disse, abre aspas, sei muito bem que o Cruzeiro não precisava de mim, mas eu precisava muito do Cruzeiro. Declaração sincera do atacante que pertence ao Palmeiras e vai jogar emprestado na Raposa. Bruno conta que ligou para o dono da SAF do Cruzeiro pedindo uma oportunidade e essa oportunidade lhe foi dada. Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a ele míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro. Essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. É isso aí, Nação Azul. Quero saber aí a sua opinião do que trouxe aí o Jorge Nicola agora falando sobre Luiz Araújo. Na minha opinião, pelo que ele vem apresentando nos últimos jogos com a camisa do Flamengo, seria um excelente reforço para o Cruzeiro, né? Chegaria aí para poder brigar ali naquela posição onde tem o Arroio, Wanderson, Sinisterra, né? O Christian às vezes fazendo ali essa função também. Então o Luiz Araújo chegaria ali para jogar numa dessas pontas, acredito até com Luiz Araújo de um lado, Arroio do outro, né? Já que Sinisterra infelizmente não consegue, né, ter uma sequência. Toda vez que volta o jogador acaba se lesionando novamente, aconteceu mais uma vez, e o Cruzeiro não consegue ter, né, o desempenho do jogador, do atleta dentro de campo por completo, né? Então, na minha opinião, seria super interessante a chegada do Luiz Araújo se o Cruzeiro conseguisse contratar. Em contraponto, tem essa situação que o Jorge Nicola informou, né? O Flamengo iria dificultar completamente qualquer negociação com o Cruzeiro por causa aí dessa situação que teve com o Caio Jorge, né? Mas são contrapontos diferentes, porque o Caio Jorge é titular absoluto aqui no Cabuloso, enquanto o Luiz Araújo no Flamengo, né, fica sempre na reserva, mas sendo acionado vira e mexe para entrar nos jogos, né? Mas quero saber a sua opinião. Bota aí nos comentários o que você acha, se seria bom ou não o Luiz Araújo vestir a camisa do Cabuloso. E se inscreve também no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like no vídeo,
que é super importante para você estar sempre apoiando a gente aqui do canal Análise Cruzeiro, trazendo as últimas do Cabuloso para você. À tarde voltamos com mais informações do Cabuloso.